e o bar não pagando você. Mas tudo bem, mas a gente faz isso com gosto, porque a gente ama, né? Tem a própria entrevista do Miles, que eu sempre parafraseio, que perguntou pra ele, mas você tocaria se ninguém te ouvisse? Aí ele falou, sim, porque essa é a minha essência, é isso que eu faço pra viver, né? Se você não toca, você morre por dentro. Acho que um artista, de maneira geral, né, se ele não expressa o que ele sente com a arte... Quando eu pensava em não viver o dinheiro vindo da música, eu nunca pensei em parar de fazer música, né? Eu sabia que eu ia sempre tocar. Pois é. A gente toca. E É sabia que bom eu pra gente. vivenciei isso também, essa dúvida desgraçada da época de o que fazer da vida, né? Tipo, será que eu vou me sustentar tocando? E aí, na época, eu já dava aula de música, mas eu tava fazendo faculdade de educação física, pra você ter ideia, assim. E aí, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tocando, dando aula, tipo, de música e fazendo estágio de academia e não sei o quê, várias paradas, assim. Até que eu falei assim, não, bicho, não vai dar certo isso, eu tenho que focar em alguma coisa só, que eu tô fazendo tudo meio cagado. Aí foi onde eu parei e fiz a faculdade de música e tal, mas... E aí continuei só na música mesmo, né? Mas a gente mesmo já vem, né, de um pensamento social, de tipo assim, caralho, será que eu vou sobreviver? Será que eu vou conseguir dar conta, né? Tipo, sei lá, não sei se passou esse medo na sua cabeça ou se foi simplesmente, como você falou no começo, de tipo assim, será que eu quero viver com essa tensão desgraçada de estar no palco e alguém me julgando ou qualquer coisa do tipo, né? Na minha cabeça passou essa coisa de tipo, simplesmente, será que eu vou conseguir Mas pagar quando minhas a contas? gente sai do ambiente de escola, conservatório, as pessoas não estão mais julgando, as pessoas estão realmente querendo ver música, assim, né? É que nesse ambiente escolar de ensino tem muito esse clima, assim, né? Verdade. Mas na vida não é, as pessoas não vão tirar a sexta-noite delas pra julgar alguém, assim, né? Tem sempre alguém que gosta de julgar, mas aí é a questão dela. Não, faz terapia, bicho, porque você tá infeliz com a tua vida. E aí você tem que vomitar um monte de hate na pessoa, porque você é chato pra cacete, é isso sim. E aí o que acontece, né? A gente tá falando dessa coisa do jazz e tal, e eu queria que você falasse um pouco justamente dessa coisa das mulheres no jazz, né? Óbvio que a gente tem é, super divas icônicas, né? Tipo, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, um monte de gente aí, né? Que, quer dizer, um monte de gente, mas mesmo assim é uma minoria dentro do universo da história do jazz, né? Sim. E eu queria que você contasse como é essa coisa de vivenciar o jazz e estar tocando dentro desse universo da sociedade nossa, que é uma sociedade machista pra cacete, e que em todas as áreas acaba ali realmente dificultando, né, muito a vida da mulher, né? E então, dentro desse universo da música instrumental, que já é um universo difícil para o músico em geral, como que é para uma mulher viver esse universo do jazz? É gostoso demais, sabe? Não, assim... Já tem essas questões que eu falei lá no começo, assim, né? Que vai desde a educação, né? Então, de como é uma mulher sendo exposta e um homem sendo exposto. São situações bem diferentes. E, assim, minha geração acho que pegou várias tendências aí, né? Porque pegou o surgimento na internet das redes, assim, né? Então, vinha daquele bem machista declarado, que era bonito ser machista. Daí as mulheres começaram a falar nas redes, daí começou a virar todo mundo muito amigo das mulheres, nas aparências, e daí depois agora já tá afrouxando de novo, já tá meio tipo, já deu, né? Então, tem fases dessa vivência aí da música. Então, primeiro assim, quando eu tava na fase de estudante, assim, faculdade e tal, era uma situação que eu realmente tinha menos experiência que os caras, por eu vindo erudito e tal, mas hoje, vendo, muitas vezes os caras que faziam cara de bonzão e tal, não sei o quê, nem era tudo isso, sim. E eu acho que a nossa postura vai dizer muito como tratam a gente. Então, como mulher, tipo, eu vou falar por mim, né, que tem mulheres que são mais assim, mas no geral as mulheres que eu conheço também têm uma autoestima mais baixa, assim, se cobra mais, dificilmente vai chegar com uma pose super, tô bem na fita. Então, isso já dá muita liberdade, assim, sabe que falam de mansplaining e tal nas conversas? É esse tipo de coisa, só que na música também, assim, o cara vai te explicar sobre o seu instrumento, esse tipo de coisa. E eu demorei, assim, pra ver como machismo por eu saber que eu também estava aprendendo muita coisa, assim. Então, acho que
em certo ponto fazia sentido e em certo ponto eu era um pouco inocente, assim, de não enxergar algumas coisas, assim, que... Eu não sei se estou sabendo explicar direito, assim. E daí, vai virando mais profissional, assim, porque a parte estudante é importante, né? Porque eu acho que muita gente que vai assistir tá na fase de decidir se quer ou não, né? Pode, sei lá, muitas mulheres estão pensando se quer, ou meninas mais novas e tal. Então tem isso, assim, da postura, assim, você tá aprendendo igual todo mundo. Então você não tá abaixo de ninguém, assim, né? Não ser tão inocente que tá todo mundo querendo te ensinar, que às vezes a pessoa só quer mostrar uma superioridade mesmo e que você acredite que você tá muito abaixo. E não era assim, não. Mas, assim, daí no profissional é complicado, porque já saí de muito grupo por causa disso. Então, por exemplo, teve um grupo que era todos homens, só eu de mulher. Daí era muito legal, muito divertido, pessoal, gente fina. Mas tinha um, que era o que criou o grupo, por sinal, então era bem decisivo, que ele ficou afim de mim. Acontece, né, seres humanos. Mas eu não correspondi. E ele não entendia o não. Então ele ia forçando a barra, forçando a barra, forçando a barra. A hora que ele entendeu que o não era não, ele virou horrível comigo, assim. Virou insuportável, assim. E daí, a ponto de chegar... Naquela época eu não falava de machismo, assim. Não era normal ter esse tipo de conversa. Eu fazer uma reunião e falar... Gente, tá rolando machismo, não tô gostando do jeito que eu tô sendo tratada. Porque às vezes eu fazia muito mais. Eu vendia show nosso, não sei o que. Fazia um monte de trampo pro grupo acontecer. E era menos considerada, tinha menos voz, entendeu? Daí eu falava disso, daí depois de eu falar disso, o cara chegar pra mim e a gente, todo mundo comeu, cada um lavava o próprio prato. Ele ficou depois de mim na fila e falou, ó, lava o meu. Depois de reclamar de machismo. Então antes era declarado. Antes era muito complicado. Daí eu saí. Então você sai de grupos que você se dedicou pra caramba, que você fez acontecer um monte de coisa. Você tem que abandonar seus trabalhos, assim. Ou você fica vivendo aquilo, porque o problema é só seu. Então muitas vezes a gente é sozinha ali no meio de um monte de homem, né? Por ser mais homens nesse meio. Então, tem esse tipo de ação. Daí, depois vai ficando mais velho, você já vai reconhecendo as coisas mais rápido, então você já corta antes. Então, já saí, assim... Tipo, músico que já tocou, assim... Tipo, com a Joyce, que é uma das minhas maiores ídolas. Então, músicos, assim, que... Geralmente, qualquer músico eu gostaria de tocar junto. E daí, eu tenho que sair, porque o cara não... O cara força a barra nesse sentido. O cara é casado, então... Então é isso, você tem que abandonar trabalhos, isso é muito difícil, porque já é difícil trabalhar com música. E querendo ou não, a pessoa que tem mais autoridade ali que vai ter a voz, assim. Para as pessoas ele vai falar a versão que ele quiser, assim. Eu sei porque eu saí, entendeu? Então tem isso, tem o jeito agressivo também, às vezes. Tem os caras que gostam não só com mulher, mas de deixar na fogueira, mas tem com mulher, tem o lado de ser mulher também, que é do tipo... Você tem total capacidade de mandar as músicas com antecedência, fazer tudo com antecedência. Você tá tocando com todos os caras do grupo já faz anos. Todo mundo do grupo faz anos que toca junto, já toca aquele repertório. A pessoa te chama em cima da hora pra você ir lá na fogueira pra mostrar o quanto desnivelada você tá. Pra falar, olha, eu sou bonzinho, eu até chamo a mulher mesmo ela não estando no nosso nível. Lógico que ele não fala isso, mas é isso que tá acontecendo. Não, lógico, tá implícito ali. Então, daí você tem oportunidades desse tipo na fogueira, direto na fogueira. E aí tá tocando uma parada lá, você tá tocando em dó, daqui a pouco o cara fala, vamos tocar aqui em lá bemol. Tem isso também, pedir a coisa ali na hora, porque decidiu. E acho que é menosprezar bastante, assim, talvez. Hoje em dia é tudo um pouco mais velado, assim, né? Mas acho que o que é muito complicado são as coisas mais sutis do dia a dia. Porque é isso, é um ambiente feito por homens, assim. Então é tudo feito de acordo com coisas que os homens estão em acordo. Mas que às vezes só da gente ter o organismo feminino mesmo, a gente já funciona de outro jeito, assim. A gente é educada de outro jeito. Tem um monte de questões, assim. Então, a minha vontade de criar o octeto, né? Que você queria falar do octeto também, foi por isso, pra gente ter um espaço para desenvolver música, para se desenvolver musicalmente juntas e cada uma individualmente e fazer nossos arranjos e tal, sem ter que se preocupar se a gente vai ter que sair porque tem alguém dando em cima, sem ter que aguentar grosseria porque você é minoria, senão é você que está dando piti, porque sempre foi assim, só você que está reclamando. Então, é bem complicado pelo fato de ter sido estruturado por homens.
Às vezes não é nem pessoal, uma pessoa faz um negócio, mas tem um jeito tão enraizado masculino ali, masculino assim no sentido social do que é o Sim, ser a homem, que às vezes não é, sociedade não é. é bom nem para os homens, né, muitas vezes, né? Porra, pra cacete. Então, é bem complicado, assim. Hoje em dia, muitos estão se revendo verdadeiramente, assim. E, sei lá, eu trabalho com um cara bem mais velho, assim, que, tipo, percebeu que nunca chamava mulher, assim, se deu conta e que agora tá vendo, assim, nunca é tarde, entendeu? Que é isso, a consciência era outra. Tipo, eu que era mulher não estranhava o fato de ver só homens no palco. Porque eu cresci no meio da música. Então, eu não me via, tipo, muito capaz de estar ali. E eu não associava que era isso, que era uma falta de identificação, né? Mas, quando uma coisa é repetida, a gente se acostuma com aquilo. Então, quando começa a questionar, muitas pessoas vão parar para perceber. Então, tem muitos que realmente se revêem na sinceridade. Outros precisam adaptar para conseguir editais. Isso é um clássico também. Ou para conseguir lugar, porque não está mais pegando bem ser só um monte de homem, assim, e geralmente homem branco também. E é isso, assim. Acho que agora parece que vai piorar, né? Diz que essa onda conservadora e tal, né? Politicamente a gente vê assim exemplos na mídia o tempo todo, muita violência assim, né, contra a mulher e tal. Tudo isso vai dando liberdade para que os caras que estavam engolindo mulheres até agora não precisem mais engolir mulheres, né? E já ouvi história, assim, de teste, assim, em Big Band, que uma mina foi lá, ela foi melhor que os caras, assim, e não passaram ela pra não ter mulher no ônibus, pra eles poderem falar as merdas que eles falam e fazer as merdas que eles Caralho, fazem, assim. velho. Então, é esse nível mesmo, assim, não é questão de competência, sabe? E tem outra coisa que um amigo meu também que falou, assim, né? Que ele já tem muita experiência com Big Band e tal. Ele falou, porque quando é mulher que chega, tá chegando num ambiente hostil, e os caras querem que já chegue pronto, sendo que quando é os caras, todo mundo sabe que o cara não tá pronto na primeira oportunidade. Todo mundo dá espaço para ele ir melhorando e pegando o negócio. Agora, a mulher, se não tá pronta, aquilo já é o veredito. Entende? Então, tem essas diferenças só para poder não ter que lidar, assim, sabe? Então, tem tudo isso, assim. Só falando o que veio na cabeça agora, mas se for pensar em tudo que já falaram para mim